de gravar. Bom, acredito que nós tenhamos parado aqui, ó, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é isso que a gente vai ver durante algumas aulinhas, tá bom? Aqui não, né? Lá. Vou até o slide. Nós vimos a situação da criança no Brasil, quem protege essas crianças, né? O que é esse estatuto e para que serve, que é importante, quais são os direitos consagrados do ECA, prioridade absoluta, direitos fundamentais. Assistiram aí sexta-feira o helicóptero? Alguém assistiu, acho que foi a Adri, né? Registro civil, adoção, punição diferente dos adultos. Lembra que aqui a gente chama de medida sócio ato infracional e não crime. A proteção sexual, a educação, quem o estatuto protege, né? E aí a gente viu, paramos aqui? Não. Acho que foi logo depois do gráfico, não foi? Foi aqui, ó, que a gente falou do estado físico, mental e moral, que até perguntaram, né, no WhatsApp, né, sobre o que seria isso, né? Então, estado físico, mental, moral, da pracinha lá, né, do SUS, por exemplo, tá bom? E aí, então, vem o primeiro Código de Menores, que foi em 1927, e aqui a gente tem uma decisão bastante importante, que é onde estabeleceu pela primeira vez a maioridade penal aos 18. Então, desde 1927, que quem é maior de idade são os adolescentes com 18 anos. Então, a partir dos 18 anos e um dia, você já não comete um ato infracional, e sim um crime. Crime. Beleza? Isso. E aí, então, a partir dos 18, pode-se muita coisa, porque em 1927, faz tempo pra caramba isso, quase 100 anos, né? As crianças daquela época são um pouquinho diferentes das de hoje, não é isso? Coisa pouca. Que são 100 anos? Nada, né? Então, assim, quem tem 18 anos, naquela época, pensando em mini-adultos, pensando em como que eram essas crianças concebidas, como que elas eram tratadas naquela época, nós vimos muita coisa, né? Dos maus tratos, de mandar a criança para outra família, para não ter muita afetividade, porque vai que a criança não vingue, né? Aí, então, dói menos a perda, não é verdade? Isso acontecia, né? Então, aí, em 1927, então, quem era maior de 18 poderia, então, fazer o que quisesse, entre aspas, mas vamos pensar que toda a responsabilidade cai sob essa pessoa que tem mais de 18 anos. Eu posso entrar no motel? Pode, filho, mas se você cometer um crime, é você que responde, criminalmente. Você vai para o fórum criminal, tá bom? Você não vai para a vara da infância e juventude. Não é uma medida socioeducativa que vai aplicar em você. É a perda da liberdade, que é bem diferente, certo? Os jovens entre 14 e 17, se cometesse crimes, deveriam ser levados para as instituições de preservação e reforma. Lembra do reformatório que a gente falou? Vocês lembram disso, gente, ou não? Não é da casa lá da... Tem o reformatório, não é da antiga FEBEM que a senhora fala, né? Fundação Casa? Não, a FEBEM, ela veio depois da ditadura, que é depois de 27. Então primeiro tinha um reformatório. Primeiro o reformatório. Tá. Porque reformava moralmente as pessoas. Então, então tinha essas instituições de preservação e reforma. Eram duas. Uma que preservava e uma que reformava. Não, as duas são iguaizinhas, a mesma coisa. Tá. A mesma coisa. Só que uma era para 14 a 17, né? E a outra era de 17 até 18 anos, já pensando em reformatório mesmo, em reformar aquela pessoa, para ver se dava uma melhorada de verdade e conseguisse ter consciência de que você precisa de um trabalho, de que você não pode ficar perambulando à noite nas ruas, porque então, isso a preservação
seria entre de 14 a 17 anos. Só. E reformatório Aí, de 17 a 18. 17 a 18 ia para o reformatório. É. Ah, tá. Muito bem. Então, era isso. O que acontecia? Os adolescentes daquela época, às vezes não tinha pai ou não tinha mãe, que também era uma outra situação que acontecia bastante, por N motivos. Elas ficavam perambulando pela rua e não podia ficar na rua depois das 10 da noite. Né, amores? Depois das 10 da noite, o que você está fazendo na rua? Fala para mim. O que tem de importante depois das 10 da noite? Fala para mim, o que tem? Nada. Isso. Uma coisa errada. Isso. Então, por isso que tinha lembra da iluminação, de que eles apagavam a luz da rua? Exato. Era tipo de um toque de recolher, né? Era, não que você não pudesse, mas assim, quando você aparecia na rua e vinha policial, ele ia te perguntar de onde você vem, para onde você vai, por que você vai, por que tão tarde, sabe assim, essas coisas? Para saber mesmo quem é você, para onde você vai, o que você está fazendo na rua, quem é você, né? Mais ou menos isso mesmo. Acho que a Ana Lúcia vai entrar agora. Boa noite, querida, tudo bem? Nós já estamos em aula, tá? Fica à vontade. Então, era mais ou menos isso, perguntar onde você vai, né? O que tem, se a gente parar para pensar, o que tem aberto depois das 10? Padaria. Padaria fica aberta até as 10, normalmente, ou então até meia-noite. Meia-noite. O que mais? Balada, meia-noite é mais época de final de ano. Balada, bar. Barzinho. Né? Então, a gente vai pensar, o que tem dentro desses lugares? Bebida alcoólica. Você pode, dos 14 aos 17, beber naquela época? Não. Hoje também não pode. Só se seu pai te der, mas aí é um problema seu e do seu pai, certo? Uhum. Ele que responde, tá? Hoje mesmo, fui doar sangue de manhã, porque é uma amiga que tem 33 anos, tem cirrose, ela bebe desde os seus 9 anos de idade, porque o pai dela sempre falou, toma um pouquinho, filha, toma um pouquinho. Mas o pai é alcoólatra, alguma coisa assim? O pai é alcoólatra, o marido dela também é alcoólatra, e ela também. Nossa. Ou seja, tá já com o fígado zoado, já era. Cirrose, meu bem, quer mais que isso? Enfim. E aí, então, é uma dessas, né, que acaba tornando-se alcoólatra ou não, que você também pode ter a opção de não aceitar, obviamente, né? Mas olha, como uma coisa leva a outra, né? Tem uma pesquisa muito interessante que é feita, de que normalmente os crimes acontecem quando volta de uma balada ou de um bar. Sempre tem um bar no meio do crime. Sempre tem um bar no meio do crime. Então, assim, ele saiu do bar e foi para casa e encontrou não sei quem. Ele estava conversando no bar com não sei quem e aconteceu um crime. Essa pesquisa ela é feita dentro do Fórum Criminal. Por todos os crimes que acontecem, assim, 80% tem bar no meio do crime. Ele foi, ele voltou, ele estava indo, ele encontrou os amigos, o amigo saiu do bar, sabe assim? O assassino saiu do bar, enfim, sempre tem uma ligação com. É engraçado e triste, desculpa, ao mesmo tempo, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar sobre, né? Então, bora lá. Não que eu agora parei de beber. Só os fins de semana. Quando dá, então não. Bom, serviço de assistência aos menores. A gente tem aqui esse serviço de assistência aos menores desde 1941. Quem vai falar melhor, lindamente sobre isso, é Juliana, semana que vem, tá? Mas vamos lá, vou dar sequência aos meus slides, porque eles são meus. Então, Getúlio Vargas instala um modelo de assistência aos menores de 18 anos, centralizado no governo federal. Getúlio Vargas era presidente da época, tá bom, gente? Subordinado ao ministro da Justiça. Então, quem dominava, quem mandava esse serviço de assistência, era o Ministério da Justiça, tá? Encaminhando menores abandonados a colônias e reformatórios, tá? Então, ele encaminhava essas crianças que eram abandonadas
ou os pais morriam, eram presos, a mãe era assassinada, a mãe sumia e deixava o filho, porque isso acontecia também. E foi, na verdade, iniciada essa assistência em 1941. Nós falamos de 27, né, do primeiro Código de Menores, e aí aqui a gente, em 41, bastante tempo depois, né, são 13, 14 anos depois, foi instaurado, então, aí o serviço de assistência aos menores, tá? Militares e as FEBEMs, qual é a relação que existe? Na verdade, pode falar. O que seriam essas colônias? Então, não é colônia de férias, tá bom, gente? Não. Claro que não, né? A colônia, na verdade, é um lugar onde elas ficavam para depois serem adotadas. Era tipo de um abrigo? É tipo de um abrigo, tá bom? Então, as crianças ficavam ali, elas não tinham pai nem mãe, às vezes tinha documentação, às vezes não tinha, tinha que ir atrás. Quem vai atrás disso tudo é o serviço social, o assistente social, vai atrás da documentação dessas crianças, dos pais, enfim, certidão de nascimento, precisa de RG, precisa de CPF, nessa época não, mas precisava de RG, né, o registro, né, que vocês têm que ter. E aí, então, ir atrás disso. E, enquanto isso acontecia, pode ser que alguém se interessasse por essas crianças e, então, fazia, então, a adoção. Era menos crítico naquela época, crítico de criticidade mesmo, de quais são os critérios, né? Era mais simples de adotar, tá bom? Porque também havia esse gasto do governo federal de que eles não viam isso com bons olhos. Era um gasto a mais. Mas tinha que ter, porque estava... Criança aparecia assim a rodo no Rio de Janeiro, principalmente. Rio de Janeiro e Bahia. Eram os lugares que mais tinham crianças abandonadas. Então, para evitar esse abandono, as crianças largadas no meio da cidade, e assim, então, faz com que a cidade fique limpa, certo? Traz para as colônias, ou então leva para reformatório quando cometiam algum ato infracional. Ato infracional, reformatório. Quando não era ato infracional, estava apenas ali, sei lá, no chafariz, no meio de uma praça que tem no Rio de Janeiro, então vai para as colônias, tá bom? Para ver se consegue alguém para adotar essas crianças. Quando completam 18 anos, dá tchau, vida que segue, se vira aí, tá bom? De verdade. Até hoje. Militares, tudo bem, Dri, entendeu? Meninas, tudo bem? Só fiquei em dúvida agora, na hora Sim, que você falou no final. Do quê? Que nem eles ficavam na colônia lá aguardando Alguém adoção. para adotar. Isso. Isso. Aí depois eles iam para esse reformatório. Só vão para reformatório quando eles cometem algum ato infracional. O ato infracional. Então, se eles não cometerem nada, então se eles não cometem nada, eles só ficam aguardando para ser adotado. Isso mesmo. Tá. Vocês lembram da roda? Já ouviram falar na roda? Só repete um pouquinho de novo. Como que é que fala? Reformatório. Tá aqui, ó, amor. Reformatório. Reformatório vem da palavra reformar. Reformar você reformar. Você tem um formato, mas eu vou arrumar esse formato. Esse formato mas não reeducar, mas assim, gente, na verdade é muito mais moral e ética do que reformar de estética, sabe? De cortar cabelo, de dar roupa. Não, não. É muito mais assim, o que é certo, o que é errado, o que você pode, o que você não pode. Eles estudavam ECA. Eles estudavam. Então, não pode usar que o reformatório. Então, não pode usar que o reformatório era para reeducar? Que era um lugar assim para, como fala, quando você vai num lugar para restabelecer, reeducar mesmo, palavra que eu queria usar. Sabe quando alguém, vamos lá, quando alguém da sua família está usando droga, está acabando com a família. Uma clínica de habilitação, isso.
Isso. E aí, escuta essa. Quando alguém na sua família está usando droga, está acabando com a sua família, já vendeu porta, botijão de gás para cheirar, para fumar crack, essas situações absurdas assim que existem, sim, no país. E aí, então, alguém fala assim para você, leva ela lá na igreja, não sei das quantas, que lá ela vai ajudar e ela vai melhorar. E aí, então, leva essa pessoa para essa igreja e lá, então, ela melhora. Ela vai ter a cura. Enfim, a cura que seja, né? Enfim, isso não deixa de ser um reformatório. Mas o reformatório dessa época não tem nada a ver com a igreja, tá bom? Mas é só para você identificar o que é reformar uma pessoa. Tipo, mas eu posso colocar aqui como reabilitar? Reabilitar? Pode. Reabilitar é melhor do que reeducar. Porque quando a gente fala de educação, eu estou falando de geografia, matemática também. Porque assim, eu ia colocar reeducar, não assim como assim, educação, mas tipo assim, como fala? No caso, A Adri está querendo mesmo. a Adri está querendo dizer em caso de atitudes, né? Tipo assim, mas consertar a pessoa, entendeu? Seria isso, consertar a pessoa, mas ninguém está quebrado, né? Para consertar, mas reabilitar, acho que ainda é a palavra melhor do que reeducar. Porque se eu não digo boa tarde, boa noite, eu sou mal educada, então eu tenho que ir para o reformatório, porque eu serei reeducada. Isso, exatamente, muito bem, aprendeu. Entendeu? Então não é isso, né? Não é porque ele não deu boa noite, né? É porque ele roubou, cometeu um assassinato, enfim, alguma coisa assim, né? Tá, então vou colocar como se fosse uma reabilitação de uma pessoa. Isso mesmo. Tá, aí fica mais fácil para entender. Tá bem, sem problema. Vamos lá. Quando a gente fala de FEBEM, a gente fala de militares e a gente vai falar sobre a ditadura, tá bom? Por quê? Porque foi nessa mesma época quando a ditadura desfez esse serviço de assistência aos menores, né, que foi feito lá no Getúlio Vargas, na questão Vargas, instaurou aqui, na verdade, eles fundaram a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, que é a FUNAB, que é a FEBEM. Tá bom? Então, uma dessas ações foi criar as fundações estaduais, né? Que é a FEBEM, e aí, então, naquela época já tinham 53 mil crianças que foram internadas entre 67 e 72. Eu tenho 5 anos, acho que a gente já viu esse slide. 5 anos por ano, 10 mil crianças e adolescentes foram internadas. Internadas é o nome que se dá. Tá bom? 10 mil por ano. É gente pra dedéu. Muita criança. Isso em 1964. Falei bem de você, Fabi, para alguém. Depois de mim, Pro? Tá bom. Agora que eu ouvi sua voz, eu falei dela essa semana. Vamos lá. O novo código para os menores, que aí sim entra o ECA, foi em 79, tá bom? Então, ele aí estabelece que os menores de 18, sob responsabilidade do Estado, eram os que estavam em situação irregular. Eu falei sobre isso. Da época do ECA. E que incluía jovens de vítimas de maus tratos, perigo moral, lembra que a gente falou? Ambiente contrário aos bons costumes, autores de infrações penais, jovens com desvio de conduta. Tá vendo? Essas crianças que estão nessas situações, elas precisam de um reformatório para serem, então, reformadas em relação à moral, aos bons costumes, tá vendo? Ao desvio de conduta. Então, precisa do reformatório, que deixou de ser reformatório, que se tornou uma FEBEM. A ideia é sempre a mesma. O que muda são os nomes. Observem. Pode ser que eles acrescentem alguma coisa, como daqui a pouco a gente vai ver que acrescentam algumas coisinhas, tá? E é importante porque tudo, na verdade, quando a criança ou adolescente ele é internado na FEBEM, enfim, na Fundação Casa, é para arrumar essa criança, é para ajustá-la à sociedade, para que ela saiba como viver em sociedade, né?
Então, ela continua tendo aula, por exemplo. Aula normal. Eu, por exemplo, fui convidada para dar aula numa FEBEM. Tô fora. E aí, então, tem aula normal, tá bom? Para essas crianças, elas precisam. É de direito dela, está no ECA. E quem é que dá esse suporte de educação? O Estado, tá bom? Não tem nada pago ali. Então, essa criança estuda, ela tem uma hora de atividade, ela tem uma hora de aula de ética. Agora, você imagina uma criança de 12, 13 anos que já sabe mexer com alguns tipos de armas de fogo e que, por exemplo, já saltou até um ponto de lotação, que usa maconha e que usa cigarro, que tem uma vida muito desregrada e desestruturada. Você acha mesmo que essa criança está afim de ouvir sobre ética? Nem a gente que é adulto quer ouvir sobre ética. Ô, Pro, eu Não, tenho uma vizinha, amiga nossa, que ela trabalha na FEBEM. E ela, e ela sempre fala que sempre tem muita gente que, tipo assim, vai dar aula e sempre não fica. Porque não aguenta, né? Fora os assédios, né? Que eles são bem. Eles ficam bem com piadinhas. E fora que também tem menino de 13 anos, 14 anos, tem menino de 13 anos que já matou. Falo, gente do céu, mas 13 anos, meu Deus. E ela falou que tem. Tem um que fala, eu sou bandido mesmo e eu vou crescer assim. Isso mesmo. Tem, não duvido, tenho certeza que existe muitos, tenho certeza que muitos deles não passam dos 25 anos aqui fora na vida. Tenho certeza que é muito difícil conviver com essas crianças. Criança pela idade, gente. Adolescente pela idade. A gente Ela sabe até que falou para mim, se você quiser um estágio, tá bom, obrigada. Obrigada, pode deixar. eu acho que como estágio até vale como uma boa experiência, tá? Eu fiz o estágio de psicologia no presídio Marrei, em Guarulhos, foi de boa, assim, é bom a gente saber que existe esse outro lado da vida, sabe? Porque a gente fala, e assim, a gente vê na televisão todo dia morte, né? A gente vê estupro, a gente vê assassinatos horrorosos, mas assim, na televisão é tão distante da gente, né? Só que não é, não. É bem próximo. É que a gente não quer enxergar, a gente não quer pensar nisso o tempo todo, porque senão a gente enlouquece, né? Então, mas eu acho que é válido como um estágiozinho de uma semana. Não passa disso, tá, gata? É muito interessante. Eu conheci 2 psicólogos que trabalhavam na FEBEM. Passou disso, você sai correndo. Eles ficaram 3 anos lá. Ficaram bastante até. E eles realmente disseram que o bagulho é muito louco lá dentro. Falei, nossa, deve ser mesmo, gente. Não deve ser pouca coisa, não. Na FEBEM eu nunca entrei, não. Só no Marrei. Marrei foi o suficiente para mim. O assédio é muito grande, né? Porque, na verdade, essas crianças, elas querem ser adultas, né? Então, por isso que já fumam, por isso que já matam, por isso que já fazem tantas coisas, né? Assim como o adulto, né? Eu sou tão bom quanto ele. Mas eles não têm a malícia. A malícia é de um adulto de seus 40 anos, por exemplo, né? Então, mas existe sim essa malícia, essa questão da sexualidade é bastante aflorada, pela idade principalmente, mas também porque para dizer que quem é macho aqui sou eu, né? E não você, que é uma mera professora. Não é verdade? Ainda mais se é professora, né? Mas quando eu fui convidada, Yas, não tinha essa questão não, viu? Mas tenho certeza que muita coisa mudou. Enfim. Mas lá, talvez eu possa acompanhá-las no estágio. Mas trabalhar como professora, nem a pau juvenal. Mas, enfim. Bom, então, essas crianças, elas eram para estabelecer aí uma ordem, na verdade, né? Esse novo código aí de 79. Para dar uma organizada na bagunça, porque havia muitas crianças que não cometiam nenhum delito, nenhum ato infracional, mas tinha
perigo moral, né? Infrações penais, desvio de conduta, e aí, por isso, havia necessidade de ter um direito para elas, né? E saber lidar também com esse conflito todo que existe. Desculpa. A emenda à criança. Então, em 85, o Congresso aí aprovou a emenda à criança, que reconheceu os jovens como sujeitos de direitos, né? Que eles têm direito, e resultou na criação do dispositivo constitucional, surgindo, então, o ECA. Então, observem que o ECA surgiu quando? Pergunta de atividade, de trabalho. Quando o ECA surgiu? Quem vai responder? A Ana Lúcia. Bullying, vamos ficar bullying nesse momento. Ela não está me ouvindo. Vamos lá, Yasmin, quando surgiu o ECA? Que ano? Fala, amor! Em 1985, é isso? Tudo bem, querida? Então, vamos lá. Então, em 85, aí tem a resolução, né, o resultado aí da criação do dispositivo constitucional responsável pelo surgimento do ECA. Então, em 85 começou a aparecer o ECA, e aí, então, em 88, a Constituição tirou da Constituição esses deveres e obrigações da criança e do adolescente, e então chamou, né, de Estatuto da Criança. Mas ele, na verdade, não era chamado de Estatuto antes. Ele era chamado de Emenda à Criança, que estava dentro da Constituição. Então, a Constituição Federativa, não sei se vocês têm acesso a ela, já tiveram alguma vez na vida, ela fala de A a Z o que a gente pode e o que a gente não pode. E dentro dela tinha sobre as crianças e os adolescentes. Aí tiraram essa parte, recortaram essa parte e falaram assim, vamos fazer um só para eles? Vamos. Então, a gente vai chamar de Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, em 88, que tirou da Constituição o ECA, mas ela era a mesma em 85. Tá bom? Então, em 85, ela foi chamada de Emenda à Criança, e em 88 ela foi retirada da Constituição para ser chamada, então, de Estatuto da Criança e ser um texto único somente para elas. Beleza? Beleza. Tá bom. Uma importante mudança de paradigma, vindo a refutar antigas concepções da infância e adolescência associada à passividade, ou a imagem da criança como alguém que um dia será um sujeito. Escreve aí a Irene Rizzini, que era diretora do CIESP, que é o Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre a Infância. Isso em 2015, tá bom? Vamos lá, a gente tem aqui uma reivindicação, uma manifestação, né? As faixas são ótimas e tristes. Vamos lá. Qual é o papel dos movimentos sociais? A gente escuta falar sobre movimentos sociais, políticas sociais, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Em meio à abertura política da ditadura militar e à ascensão dos movimentos sociais, a sociedade civil, nós, nos colocamos como um agente importante na efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, dando voz a pautas que depois seriam incorporadas pela Constituição e pelo ECA. Quando que nós, civis, temos voz? Oi? Hã? Quando a gente tem voz, é quando o grupo se organiza? Quando o grupo se organiza. Faz montinhos? Faz montinhos? Faz montinhos para quê, Yasmin?
que a gente vai se organizar? Para que a gente vai se organizar, esse montinho de gente aí? Para reivindicar alguma coisa? De que forma que a gente reivindica, Carol? Protesto. Que mais? Manifestações. Muito bem. É democracia, né, professora? Isso mesmo, Esses Gatinha. movimentos é considerado como manifestações também, a gente fala? Sim, sim. Isso aqui que a gente viu aqui, ó, é uma manifestação que houve, tá? Por conta do ECA, porque quando que nós, civis, temos voz? A gente tem voz quando a gente vai votar. Muito bem, ótimo, perfeito. É uma forma democrática de dizer assim, eu gosto de você, eu não gosto de você, certo? Eu gosto das suas ideias e não gosto dessas ideias. Beleza? Beleza. O que tem relação à sociedade, à política? Total, né? Total. A gente está sentindo isso, né? Mas a gente também tem que pensar de que forma que a gente vai reivindicar nossos direitos ou fazer com que a sociedade, de forma bem ampla e geral, consiga enxergar, ver, ouvir o que nós, um grupo pequeno, pensa sobre isso. Vou dar um exemplo que existe. A parada gay. A parada gay não é apenas para mostrar que existem gays. Não tem nada a ver com isso. Tem para mostrar de que eles são gays, mas antes de serem gays, eles são pessoas que eles sentem amor por pessoas do mesmo sexo, né? E que eles querem viver felizes sem ninguém ficar apontando o dedinho, dizendo que isso é feio, que isso não pode acontecer. Porque quem disse que é feio e não pode acontecer? Talvez um padre, talvez a sua mãe, que veio de uma... São seres humanos, né? Não importa a opção deles. Então, assim, é para enxergar, para fazer com que a sociedade enxergue de que eles querem os mesmos direitos de que um casal heterossexual. Por exemplo, convênio médico. Você pode? Só se você for casada. Como assim que eu vou casar? Vou na igreja casar? Por exemplo, eu e uma mulher, eu e uma minha esposa, minha companheira. Mas pode? Não, não pode, o catolicismo não aceita. Então eu vou numa igreja evangélica, menos ainda. Eu vou numa igreja batista, muito menos. Então eu vou aonde? Não vou em lugar nenhum. Até que, fazendo todas essas paradas, né? Agora o cartório aceita, né? Isso. E aí, então, conseguiram, ainda bem, através de um decreto, enfim, de que pode haver a união estáveis entre duas pessoas do mesmo sexo. E elas também podem adotar crianças. Olha que maravilha, os heterossexuais fazem, os filhos, não estão nem aí para eles, vão para abrigo, e quem vai lá adotar? O casal que você critica, que é homossexual. Lindo, né? Então, assim, é uma forma de dar voz a um grupo pequeno entre aspas, porque não é a sociedade toda, pequeno entre aspas, mas para que os políticos e a sociedade enxerguem, e aí, então, vem o movimento social. Bom, a mesma coisa aconteceu quando nós fizemos, porque fomos nós mesmos, que solicitamos a saída da Dilma, o impeachment, assim como o impeachment do Collor, né? Assim como um futuro impeachment. Enfim, então, somos nós, nossas vozes, né, que tem que acontecer. E elas aparecem, nós civis temos vozes diante de um protesto, de uma manifestação, de uma ideia que a gente leva para um canal de comunicação, por exemplo. Que é mais do que um canal de comunicação? Que é mais do que uma televisão? Quem é que tem voz? Nossa, meu Deus do céu, quantas pessoas devem estar agora assistindo o Jornal Nacional? Quer dizer, daqui 4 minutos. Muita gente. Quem agora está assistindo, de repente, o Jornal da Band? Muita gente. E olha, de que forma que eu posso levar? Como que as pessoas ficaram sabendo, por exemplo, do caso da menina de 10 anos que foi estuprada e grávida, e que, sim, ainda bem, teve aborto. Pôde fazer o aborto. Legalmente dizendo, tá? Perfeito. Né? Como que a gente ficou sabendo? Através da televisão. Porque alguém deu voz, né?
Alguém deu voz a isso. Poderia ficar assim, ó, abafado lá no hospital, que ela chegou com dores abdominais. Mas o negócio é absurdo. Houve uma agressão a uma criança e a sociedade é responsável por ela. Houve a necessidade de falar, de ter voz. Tá bom? Assim como aconteceu com o negro, como que é o nome dele, lá nos Estados Unidos, aquela cena absurda de agressão que o rapaz Aquele morreu. que foi morto, né, com o pé na garganta. Aquilo foi um absurdo. E olha quantas pessoas em meio à pandemia, né, se reuniram nas ruas, né, e não só nos Estados Unidos, na Inglaterra também, né, para reivindicar, para ouvir que os negros, eles apanham do policial, sim, e depois aconteceu aqui em São Paulo algumas situações parecidas, e aí também houve a necessidade de pôr isso para fora, de falar. Então, está dando voz à sociedade civil, né? Então, por isso que a gente na verdade, como o texto está dizendo, que nós somos agentes importantes na efetivação dos direitos. Direito da criança, do adolescente, dos adultos, dos idosos, né? E todos os direitos e estatutos que existem, tá bom? Então, a gente dá voz dessa forma. Quando a gente faz aí um protesto, uma manifestação, né? Que é a forma democrática que a gente tem de expor uma coisa que não nos agrada, ou que tem que nos agradar, ou que tem que fazer assim, que não tem que fazer assim, né? A internet também é uma forma de dar voz. Nas redes sociais, né? Bom, entre os grupos que faziam esse movimento social, né, que se organizava em torno das crianças, está a Igreja Católica, né? Eles que começaram com esses movimentos sociais, na verdade, né? A gente sempre ouviu, né, de que a igreja tem um abrigo, a igreja tem uma creche, né? A gente sempre ouviu isso desde pequenininho, né? E aí, então, a Igreja Católica, com os pastorais da criança e o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, passou a se articular no início de 1980 e 85, que aí, então, institucionou enquanto entidade da sociedade civil, né? Então, a Igreja Católica teve um peso em relação a isso, porque tinha mesmo, nessa época, o peso, era muito maior quem era do catolicismo do que de outras, quaisquer religiões, né? E aí, então, ela teve o peso sobre isso. Porque acaba tendo um peso também moral e ético. Porque a igreja, ela serve para quê? Para que serve a igreja? Para evangelizar, levar a palavra, para falar de Deus. E o que é evangelizar, levar a palavra de Deus? É como se fosse mostrar um caminho, né, professora? Isso, Fá. A igreja é assim. Isso. Então, quantas vezes a gente ouviu, você está perdido, você... Vai ter palavra, né? Oi? Eu acho que a igreja doutrina. E o que é doutrinar, Cá? Ela ensina o que ela acredita. Dita algumas regras. Regras. Muito bem. Então, regras, educar, catequizar, evangelizar, qualquer nome que vocês derem, independente da igreja, que cada uma utiliza um nome, né? Todas elas servem para te reformular, ética e moralmente. Ela vai dizer para você o que é certo e o que é errado. Por exemplo, tem igrejas que dizem para você não assistir televisão. Por quê? Porque na televisão tem informações sobre coisas que estão acontecendo no dia a dia. É uma forma de te mostrar o que é moral, imoral ou amoral também, né? Então, a igreja, qualquer uma delas, né? A ideia aqui não é polemizar, nada disso, tá bom? É só para dizer que a igreja, ela sempre serviu para ajudar as pessoas a melhorarem de alguma forma. E de que forma que vão melhorar? Dizendo sobre suas regras, né? Que dentro delas tem o que é certo e o que é errado. Vamos lembrar de 10 mandamentos, por exemplo, né? Você tem que seguir isso. Fora isso, você está fora. Você pecou.
E o que é pecar? É fazer coisa errada, né? Dentro daquela instituição, tá? Então, quando a Igreja Católica se movimenta aqui para, em prol das crianças, é para ajudar nessa reformulação das crianças, delas melhorarem em relação ao discernimento do que é certo e do que é errado. Certo? Entenderam, amores? Sim. É isso aí. Sim, Vou terminar senhora. esse slide para a gente poder fazer um intervalo. E aí, então, a gente volta depois de 20 minutos. Oba! Tomar um café. A Organização Popular culminou na criação da Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse grupo participou da proposição do debate e da legislação que resultou no ECA. Criou-se também, em 88, o Fórum Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, grupo que permanece ativo na fiscalização do cumprimento dos direitos dos menores de 18 anos, além de propor leis. Então, aqui a gente tem um grupo que fiscaliza o cumprimento desses direitos, dessa legislação que existe com as nossas crianças. Se a gente pensar em 88, a gente não tem o mesmo número de população que a gente tem hoje. Era muito mais fácil fiscalizar naquela época do que hoje. Hoje, a fiscalização só aparece quando é feita uma denúncia. Tá bom? Então, somente no meio de uma denúncia, a gente não está falando de polícia aqui, não, tá? A gente não está falando de 190, não. A gente está falando aqui de polícia militar, ou civil, ou GCM, ou qualquer outra coisa. A gente está falando de um grupo de fiscais sobre esses direitos, se eles estão sendo cumpridos ou não. Quem faz essa fiscalização? Vocês sabem. Que é o Conselho Tutelar, né? Bingo, isso mesmo. Conselho Tutelar. Toda subprefeitura e subsede tem um conselho tutelar. Eu não sei na região aqui onde que é, mas enfim. E é lá que você deve fazer uma denúncia. Por exemplo, de maus tratos, né, de situação de vulnerabilidade, de risco, né? Enfim, qualquer agressão. Denunciar pelo Conselho Tutelar, no caso, como a negligência tanto do Estado quanto da sociedade e da família. Perfeito. Perfeito. O Conselho Tutelar, ele vai também te acompanhar se caso você precisar fazer um boletim de ocorrência. Tá bom? Ele vai até a residência averiguar o que está acontecendo. Ele vai até a escola para verificar o que está acontecendo. Ele vai até o hospital para verificar se a denúncia que você fez está acontecendo, ocorrendo ou não. Bom, ele que intervém de forma muito direta no ambiente familiar que a criança está, ou numa instituição, enfim, aonde quer que ela esteja, ele pode intervir diretamente, de tirar a criança dali, tá bom? Para não sofrer mais aquela agressão, aquela violência. Vamos pensar nessa criança de 10 anos que foi estuprada, que teve um aborto legalizado por lei, perfeito, né? E agora ela vai para onde com 10 anos de idade? Bom, ela tem que ter alguém próximo a ela. Quem está próximo a ela? São os avós, não é isso? Tá. Mas esses avós, eles têm condições financeiras, psicológicas e estrutural, física, né? Casa, né? Para ficar com essa criança? Se não tiver, o Estado tem que tomar conta dessa criança. Então, quem é o tutor dessa criança é o Estado. Então, aí ela vai para um abrigo. Ok? E quem faz essa retirada dessa criança desse seio familiar, vamos chamar assim, é o conselho tutelar. É o conselheiro, né, tutelar. Tá bom? E depois eles ficam, professora, acompanhando essa criança até ela atingir a idade maior? Então. Ou até às vezes ser adotada por uma outra pessoa, né?
Então, depende muito da situação, né? Vamos pensar, por exemplo, que esses avós dessa criança de 10 anos, só tem a avó recebe uma miséria de R$ 200 por mês, ela não tem condições financeiras e psicológicas de cuidar dessa criança, tá bom? Não há interesse por parte da avó de ficar com ela. Essa menina não tem tia também interessada nisso. E a tia que tem era a Maria, a esposa do tio que estuprou. Então, vamos dizer que essa menina é jogada no mundo, a Deus dará, certo? Ao Léo. Ela vai ficar no abrigo até completar os 18 anos de idade. Ela vai à escola. Ah, sim, entendi. Ela tem todos os Mas direitos. então, quem fica com a tutela dela, no caso, não é o conselho tutelar, é o Estado. Isso mesmo. Quem fica ali, ó, tomando conta, é a responsabilidade daquela criança é de quem? Do Estado e não do conselheiro. O conselheiro não tem nada a ver, ele só decide ali entre conselho. O que é conselho, gente? Na verdade, esse termo é bastante antigo. Conselho é a reunião de pessoas que têm o poder de decidir alguma coisa. Tá? Então, o conselho tutelar, que não é formado por uma pessoa, é formado por várias pessoas, né? Inclusive o delegado, para dizer assim, o que fazer com essa criança, gente? Vamos tirar desse lugar que não é bem-vindo, que não vai agregar em nada de bom, que essa criança vai ser uma marginal, essa criança não vai, enfim, ter um apoio psicológico, emocional, financeiro, econômico, enfim. Vamos tirá-la de lá e colocar num lugar seguro. O lugar seguro é um abrigo. Porque está abrigando essa criança. Ela não passa fome, ela não passa frio, calor, ela vai à escola, ela volta da escola, ela tem socialização, ela tem um parquinho, né? Então, para ter um abrigo, é necessário muita coisa. Inclusive tudo isso. Por quê? Porque quem cede isso é o Estado. O Estado tem o dever de proporcionar atividades sociais, não é isso que a gente viu no slide aí? Social, cultural, lembra? Então, ela tem que ir à praça, ela tem que ir a parque, ela tem que ir a uma biblioteca, ela tem direito à saúde pelo SUS, tá bom? Então, tudo isso só existe por conta do ECA. Eu não sei se vocês lembram, enfim, mas eu lembro que em Guarulhos, por exemplo, na década de 80, década de 80, quase 90 havia um prefeito da cidade que ele ficou acho que uns 8 anos como prefeito, e ele só fazia pracinha. Só pracinha ele fez. Como é o nome dele? Tem até o estádio lá com o nome dele. E aí, então, por que ele fazia praça? Porque era uma forma de socialização das crianças. Mas eu não sabia disso. Eu só soube disso, quer dizer, só tive consciência disso depois de alguns anos, quando eu fui me deparar com o ECA. Então, a construção de praça, vamos construir uma praça aqui? Não é porque não tem nada para fazer, vamos construir uma praça. É porque essa praça é uma forma de socialização. Não tem a quadra. Dentro dessa praça tem uma quadra de futebol. Os adultos, os adolescentes vão se socializar. Tem o playground. As crianças vão se socializar. É uma forma de entretenimento também. E tem uma pista de skate. Também é para adolescente. E tem que ter isso. Tem que ter. Não é assim, eles estão bonzinhos, né, esse ano. Não, tem que ter isso. Tem que ter uma praça. No bairro de vocês não tem praça. Tenho certeza. Qualquer cantinho é uma praça. Então é isso. Entenderam? Meus amores. Muita coisa para a gente poder pensar sobre, fazer uma crítica construtiva sobre isso, né? Olhar com outros olhos as crianças, os adolescentes, as praças, né? Os clubes, os centros culturais, as fábricas de cultura, né? Aqui perto tem uma fábrica de cultura. Olha o nome, fábrica de quê? De bonecas, de carro? Não, de cultura. Porque as crianças têm que ter cultura, acesso à cultura. Se alguma criança dizer que
Não tenho acesso à cultura. Aqui nesse bairro não tem cultura. Mentira, tem uma fábrica de cultura. Você não vai porque você não quer. Aí é diferente. Entenderam? Existem os dois lados, né, da moeda. E a gente tem que olhar para os dois lados também. Por que você não vai lá? Se tem hip hop, se tem sobre pichação, grafite. Por que você não vai? Ou você acha que vai ter música clássica nesses lugares? Não, vai ter o que eles gostam, para chamar a atenção deles, não é verdade? Tá bom? Tudo bem, amores? Belezinha? Sim, professora, perfeita. Então, tá ótimo, amor. Fico feliz que vocês tenham entendido essa parte da aula. Eu vou, olha, Yasmin aparecendo, muito bem. Vou parar a gravação, tá bom? E a gente volta a gravar depois do intervalo. E assim, são 2 vídeos, né? Já que